Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma mega otimização aí no seu WordPress. Aqui nós não estamos falando basicamente em otimização de performance, tá? Nós estamos falando como deixar o WordPress mais rápido de maneira geral no administrador, como que faz para você ajustar problemas relacionados aí à parte do banco de dados, como você deixa o administrador mais rápido e por aí vai, ok? Por padrão, quando você instala o WordPress, ele vem de fábrica, não muito otimizado. O que acontece? Acontece que conforme o seu projeto vai crescendo, tá? O WordPress ele tende a ficar um pouco mais lento. Isso tem alguns fatores envolvidos. Primeiro fator o WordPress ele utiliza muito recurso do seu servidor de hospedagem, porque ele tem vários recursos internos rodando, ok? E muitos desses recursos você não precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você tem um projeto um pouquinho maior, você provavelmente já tem aí alguns plugins instalados. E aí, dependendo do plugin, esse plugin pode estar deixando o seu site mais lento, tá bom? Eu vou te ensinar a identificar esses plugins também. E o terceiro ponto é que nós podemos utilizar algumas funções que já são nativas do WordPress para dar uma espécie de tunada, né, na sua instalação do WordPress, ok? E você vai aprender tudo isso neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar plugins que podem estar causando lentidão na nossa instalação do WordPress. É a primeira coisa, tá bom? Então, antes de começar aqui a te ensinar, a única coisa que eu te peço é se inscreva no canal da Escola Ninja WP, ok? Para você não perder nenhum conteúdo, deixa seu like, se você sentir necessidade, deixa seu comentário aí também, tá bom? Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai instalar um plugin chamado Query Monitor, ok? Query Monitor, você vai instalar ele. Então, deixa eu pegar aqui. Você vai vir aqui e vai digitar Query Monitor, ok? Pois então, você vai instalar esse plugin aqui. Eu vou até atualizar o meu Query Monitor. O que o Query Monitor faz? Ele é o monitor ele é um monitoramento de tudo que acontece por trás do WordPress, ok? Basicamente é uma ferramenta que monitora tudo que acontece por trás ali do WordPress, tá bom? Então eu vou instalar o Query Monitor aqui, ok? E agora, quando a gente instala o Query Monitor, veja só, eu tenho aqui, ó, vou explicar para vocês detalhadamente o que cada item desse aqui faz, tá bom? PHP Error. O que esse item aqui faz? Esse item ele te mostra avisos e erros de PHP que estão acontecendo na sua instalação do WordPress. Se aqui tiver algum erro, tá? Lembrando que nós temos alguns tipos de níveis de mensagem. Nós temos o warning, nós temos notice, strict e depreciado. O que é warning? Warning no PHP é basicamente um aviso, tá bom? Não necessariamente é um erro, tá? Isso não necessariamente está deixando o seu WordPress mais lento, tá? Isso é basicamente um erro. O notice, tá? O notice é uma notificação. Isso pode deixar o seu site um pouco mais lento. Você deve investigar esse notice aqui, tá? O strict também é relacionado a um erro, tá bom? E o depreciado significa que aquela função, que aquele plugin ou que aquele tema está usando foi depreciada. O que é depreciada? Que ela foi descontinuada, tá bom? Então, olha só, aqui está me falando o seguinte, que nesse plugin aqui, ele está utilizando, ele está precisando aqui de uma função e o putenv, nesse caso, está desabilitado, né? E aqui está falando que o commerce. Veja que ele está me fazendo um warning, tá? Um warning. Tá? Ele está pedindo para eu ativar o putenv, que no meu servidor, que é o apanel, está desativado. Beleza? Então, se você utiliza o apanel e está recebendo essa mensagem de putenv, basta você vir aqui nas configurações do PHP, você vai vir aqui em Disabled Functions, ok? E você vai procurar aqui o putenv, ó, e você vai dar
você vai dar um delete aqui no putenv, tá? O putenv basicamente é uma função que esse plugin utiliza para processar as imagens, tá bom? Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Vou dar um restart no OpenLightspeed. Muito bem. E vou atualizar a ferramenta aqui. Aí ele tem que sumir, ok? Então, vou dar um F5 aqui, ele já recarregou. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Vamos, olha lá, ó. O PHP já sumiu, tá vendo? O erro de PHP já sumiu. Aqui na listinha nem tem mais PHP. Beleza? Então, muito bem, pessoal. Agora vamos à parte de query, tá? Queries aqui é o seguinte, o que é uma query para você que está assistindo e não sabe o que é uma query? Uma query nada mais é do que um comando no banco de dados. O WordPress, ele consiste em uma coleção, né? São dezenas e centenas de consultas que ele realiza no banco de dados para ele funcionar. Tá bom? Então, ele faz consulta de banco de dados para várias coisas aqui, ok? Quanto mais plugins você usa, mais consultas no banco de dados você tem. E qual é o problema dessas consultas de banco de dados, tá? Imagina o seguinte, você tem uma hospedagem que é muito limitada. Então, quanto mais plugins você tem mais quantidade de banco de dados. E quem que lida com essas consultas de banco de dados, tá? Quem que lida com elas? É o seu servidor de hospedagem, é a CPU que está lidando com essas consultas de banco de dados. Ou seja, tá? Por que algumas hospedagens, geralmente você está mexendo no WordPress ali, você dá um F5, dá um erro 500, passa um tempinho, ele volta a funcionar ao normal. Isso geralmente acontece porque você está usando uma hospedagem compartilhada, o servidor ele não tem mais espaço para processar o que ele já está processando e ele fica dando esses erros 500 intermitentes. Flávio, então o problema é porque eu utilizo muitos plugins, e esses plugins utilizam muitas consultas no banco de dados, e por isso que o meu site fica saindo do ar com muita frequência. Isso é um dos problemas, tá? Isso é um dos problemas. Obviamente, se a gente fizesse uma análise mais técnica aqui, a gente poderia detectar que o seu servidor de hospedagem ele não suporta essa quantidade de requisição, isso porque você está usando um servidor compartilhado, ele não vai suportar mesmo. E o outro ponto é o seguinte, as consultas de banco de dados, elas são muito lentas, tá? Quando um plugin ou um tema ele é feito, o programador ele escreveu aquela função de banco de dados. Então, se ele escreveu de um jeito não muito otimizado, aquela consulta vai gerar uma lentidão, e isso pode acarretar numa lentidão de forma generalizada no seu WordPress. Então, aqui na parte de queries, ó, você pode ver que eu tenho aqui um monte de queries. Nossa, Flávio, mas tem query demais aqui. Devo me preocupar com isso? Não, sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Você pode filtrar aqui por select, por show, etc. Você pode filtrar aqui por quem que está chamando essas funções, tá bom? O que nós temos que saber? Duas coisas, tá bom? Primeira coisa, queries duplicadas, tá? Queries duplicadas aqui, ok? Isso aqui é bem ruim, porque query duplicada basicamente significa o seguinte, quantas vezes essa mesma query está sendo chamada aqui. Então, nesse caso aqui, ó, é 2 vezes, tá? E quem que está chamando essa query? Ele já está falando, ó, o W3 Total Cache. Eu coloquei ele aqui para vocês de propósito, tá? E agora, eu quero ensinar o pulo do gato. O pulo do gato, o Jump of Cat, pulo do gato, tá? Que é essa função aqui, ó, Query by Keller, tá? O que é esse Queries by Keller? Esse Queries by Keller é a quantidade de query por componente. Flávio, por que isso é importante? Imagine só, você está aprendendo aqui comigo como transformar o seu WP Admin num foguete. Você quer transformar ele num foguete, você quer deixar ele muito rápido, tá? Então, se eu quero deixar o meu WP Admin o mais rápido possível, eu preciso descobrir quem é a pessoa ou o plugin que está deixando a minha instalação mais lenta. E como que eu faço isso? Descobrindo quem são as pessoas ou o plugin que está executando mais consultas no banco de dados. Você aprendeu aqui comigo que é o seguinte, ó, vou desenhar aqui na tela. Eu tenho aqui o banco de dados e eu tenho aqui vários plugins, ok? O problema não é isoladamente o plugin, tá bom? O problema é quando um plugin, ele executa uma quantidade muito grande sozinho de consultas de banco de dados. Porque aqui, ó, imagina
que isso aqui é a sua CPU. Isso aqui, imagina, vamos fazer uma analogia de um copo? Isso aqui é um copo, tá? Desculpa meu desenho horrível, tá? Isso aqui é uma taça. E essa taça, ela tem um limite. Vamos imaginar que cada consulta de banco de dados, eu simplesmente encho o meu copo um pouquinho. Eu vou enchendo, 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 eu vou enchendo. E aí, o que, que vai acontecer quando ele chegar no limite? Duas coisas. Você vai ter erros 500, e quando você não tiver erro 500, o que, que vai acontecer? O outro plugin, quando você der um F5 no WordPress, aqui um F5 no administrador, o WordPress vai ter que executar as consultas do banco de dados da administração. Você concorda comigo? Faz sentido, não faz? Só que o copo está cheio. Então, eu vou precisar com que algumas coisas se esvaziem, tá? Um pouquinho, porque as consultas de banco de dados, gente, ela não é executada e fica ali. Não, ela é executada e volta, executada e volta, executada e volta. Então, quando você dá um F5, ele vai encher o copo, e aí o servidor vai aguardar. Ele vai aguardar. Ele vai aguardar. Ele vai aguardar essa primeira golada que você colocou aqui, ó, essa primeira jarrada que você enviou, ele vai esperar isso descer. Quando isso descer, a sua administração volta. Ou seja, o administrador ele vai voltar ao normal. Ok? Beleza? E aí, que vem a lentidão do WordPress. Por quê? Você tem várias coisas enchendo o copo aqui. Não é só consulta de banco de dados, não, tá? Não é só consulta, não. O que, que enche o copo aqui nesse nosso caso? Consultas de PHP, consultas de banco de dados, scripts, enfim, várias coisas, tá? Então, quando você detecta quem é o plugin ou os plugins que estão gerando muitas consultas, você sabe, olha só, o W3 Total Cache, ele está executando 200 consultas. 200. Isso aqui é coisa demais. E olha o tempo que ele está levando. Ah, Flávio, mas isso é pouco tempo. Pouco tempo? Será que é pouco tempo mesmo? Então vamos olhar aqui o que é pouco tempo. Isso aqui é pouco tempo, tá? Isso aqui é uma consulta da administração do WordPress. 0,003 milissegundos. Isso aqui, pessoal, é muito tempo. É muito tempo. Muito, muito tempo. Então, primeira dica de ouro, de ouro. Isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui, se você pesquisar na internet, alguém está te ensinando, ou não vai te ensinar direito, ou vai simplesmente mandar você olhar aqui, você nem sabe por que, que você está olhando, tá? Eu gosto de aprofundar nos assuntos, porque eu gosto que as pessoas saibam por que está fazendo as coisas. Não simplesmente instala o plugin, clica ali e acabou. Não, tá? Isso aqui para mim é sério. Então você vai vir aqui e vai detectar quais plugins que você está usando, ok? Muita gente me fala, o commerce é lento, o Elementor é lento, não sei o que é lento, não sei o que é lento. Gente, vamos lá. Para começar que o commerce está aqui. Primeiro ponto, o commerce está aqui. Então o commerce não é o vilão. Tira isso da cabeça, tá? Segundo ponto, o Elementor está aqui. O Elementor não é o vilão. Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Se tem alguém nessa internet que está falando para você parar de utilizar o Elementor, porque o Elementor é lento, na verdade você deveria desinscrever do canal dessa pessoa, porque essa pessoa, desculpe, com todo respeito, não sei quem é, não sabe nada do que está falando. Ou ela está querendo te vender alguma coisa, alguma ferramenta que é concorrente do Elementor. Simples assim. Ah, o e-commerce é lento. Pode ter certeza que é algum concorrente do e-commerce. Simples assim. O e-commerce não é lento, tá bom? Sim, o e-commerce tem seus problemas, mas ele não é o vilão, ok? Então vamos vir aqui em queries. Então, de cara, eu já sei que o WP Total Cache é o cara que está deixando o meu site lento. Então vou vir aqui em plugins, tá? Vou vir aqui em plugins, bem tranquilo. Olha só a lentidão aqui da minha administração. Pessoal, isso aqui não é normal não, tá? W3 Total. W3 Total Cache. Vou desativar esse cara aqui, tá? Vou desativar o W3 Total Cache. Flávio, mas você vai ficar sem plugin de cache? Não, não. Eu só coloquei o W3 Total Cache só para te mostrar, tá bom? É só para te mostrar. Olha só. Vamos pegar outro ponto aqui importante, tá? Database Error. Tá vendo aqui que ele está falando que as tabelas do Rank Match não existem? E eu estou usando o Rank Match aqui.
por algum motivo, o Rank Match não atualizou as suas tabelas, ok? Não atualizou as suas tabelas. Então, nesse meu caso aqui, eu vou desativar o Rank Match também, tá? Eu vou desativar o Rank Match. Posso trocar para o Yoast SEO? Posso, não tem problema nenhum. Muita gente fala do SEO Press, né, que é muito compatível com o Elementor. Posso colocar o SEO Press aqui também, não tem problema nenhum. Ou seja, olha só, as coisas já estão começando a ficar mais interessantes, né? Então, olha só. Agora eu tenho aqui, pessoal, Query by Keller, tá? Query by Keller aqui. Então, vou tirar aqui do lado para você ver. E olha só, nós podemos filtrar aqui, ó, quem são os mais lentos. Aqui nós temos o Get Options, que está fazendo 200 chamadas, mas isso aqui é do WordPress, tá? Então, isso aqui tudo já são basicamente funções, né, ali do WordPress, ok? WP Query e etc. Veja que essas funções, tirando o Get Options aqui, que de fato ele é um carinha que é um pouco problemático, tá? Não tem muito o que fazer aqui, beleza? Então, as chamadinhas estão todas ok. Muito bem. Aqui na parte de log, a gente não tem nada. Request, a gente consegue ver aqui alguma requisição externa que a gente está vendo aqui, tá? Aqui a gente pode ver alguma requisição externa, no caso aqui do Cloudflare, ok? E aqui nós temos chamadas de API, que aqui no caso é para o WordPress, ó, chamadas de API para o WordPress, aqui está pegando o readme do TXT aqui dos plugins, ok? E um cronzinho que está rodando aqui, beleza? Esse outro cara aqui também é o seguinte, tá? Vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Quanto mais chamadas externas você tem, mais lento essa administração vai ficar. Afinal de contas, é como se eu tivesse... imagine que o seu site é a sua casa. E aí na sua casa tem um número de telefone, ok? Tem um número de telefone. Então você pega o número de telefone e fica ligando o tempo todo para alguém, não importa. Fica ligando, o que acontece? A linha fica ocupada. Então, quanto mais ligações externas você tem, a sua linha fica ocupada, obviamente, né? Você vai ter um pouco mais de lentidão que o normal, tá bom? Você vai ter mais de lentidão que o normal, beleza? Então, aqui no Query Monitor, nós podemos trabalhar nisso. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Nós vamos fazer algumas otimizações agora a nível do WP Optimize, tá? Nós vamos vir aqui no WP Optimize, deixa eu pegar o WP Optimize aqui para você, ele não está instalado aqui, eu vou instalar o WP Optimize, vamos pegar aqui. O que o WP Optimize faz por nós? O WP Optimize, ele basicamente otimiza as tabelas do nosso banco de dados. Flávio, ele tuna a tabela? Não, ele otimiza a tabela, ele não tuna a tabela, ele otimiza, beleza? Então, vamos ativar ele aqui, ok? Então, olha só, já tem um PHP Notices aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui que está falando. Aqui ele já está me falando, ó. O WPDB já apareceu aqui, ó. De erro aqui, ó. WP termos tasks, não existe, tá? Desconhecido quem que está chamando isso aqui, ok? Mas não tem problema lá. O Updraft Plus, olha só para você ver, ó. O Updraft Plus que eu estou usando para backup já chegou aqui como primeiro lugar. Provavelmente o Updraft Plus deve estar rodando nesse momento, alguma coisa assim, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu vou clicar em Databases. E vamos simplesmente vir aqui em Tables. Lembrando o seguinte, você vai fazer um backup, tá? Antes de você executar essa operação aqui. Faça um backup, tá bom? Por favor, faça um backup, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, tudo que eu tenho aqui com a palavra remover, significa que eu posso remover essas tabelas. Significa que essas tabelas não existem. Por exemplo, essa aqui é do LearnPress, ó. Eu vou clicar aqui, né? Eu vou marcar isso aqui, e vou remover essa tabela. Aqui ele vai solicitar um backup, tá? Obviamente aqui é do Updraft Plus, e eu vou começar a remover todas essas tabelas, tá? Flávio, por que você está removendo essas tabelas? Simplesmente porque, agora eu vou desmarcar essa opção aqui em cima, porque eu não quero que ele fique fazendo backup toda hora, não, tá? Ele já fez o backup dele, tá ótimo. Isso aqui é do LearnPress, eu não estou usando o LearnPress. Vou remover isso aqui, vou remover isso aqui, vou remover isso aqui, vou remover, ele vai removendo, ó. Aí, ó. Olha lá. Ele vai removendo aqui para nós. Isso aqui é tudo LearnPress. Eu estou utilizando o tutor LMS. Então, para que eu preciso dessa tabela aqui? Não preciso. Não preciso dela aqui. Então,
Vamos começar a remover isso aqui. Remover, isso aqui é do SEO Rank Match, vamos remover as coisas do Rank Match também. Isso aqui é do WP Forms. Aí, ó, WP Forms. Pronto, remover tudo aqui, ó. Removi tudo, deixa eu dar um F5 aqui no WP Optimize. Vamos clicar em Tables. Ficou uma tabela para trás, de quem que é. Aqui ele vai solicitar um backup de novo, mas beleza, é somente aquela tabela ali mesmo. Tá tudo bem. Então, muito bem, pessoal. Tabelas aqui excluídas, já fiz a limpeza do meu banco de dados, tá tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Optimizations, vou marcar tudo aqui e vou pedir para ele rodar. O que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo quanto é lixo do banco de dados. Só que tome cuidado, tá? Ele também vai limpar posts que estão em revisão, tá? Então, se você tiver muitos posts em revisão aí, sugiro você dar uma olhada, tá bom? Fazer um backup antes, beleza? Dar uma olhada para ver o que é importante, o que não é. E aí, basicamente, ele vai dar uma otimizada nas tabelas ali, tá? Flávia, essa otimização, ela é muito boa. Boa, muito boa, ela já não é. Ela é boa, tá? Não é aquela coisa assim, uau, que meu site vai ficar ultra rápido. Não, não é isso não, tá? Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, nós vamos agora fazer uma otimização lá no wp-config.php, tá bom? Nós vamos fazer uma otimização lá. Eu tenho aqui esse arquivo do GitHub, tá? Desse desenvolvedor, para nós podermos nos guiar de alguns comandos aqui, tá, pessoal? Que é para otimizar o wp-config.php. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá? É wp post revision, para especificar o número máximo de revisão. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Files, tá? Você vai vir aqui em Files, vai procurar aqui o seu projeto, no meu caso aqui é o eadclub.com.br, tá bom? Eu vou abrir aqui o wp-config.php e vou começar a fazer algumas otimizações aqui, tá bom? Então, ó, não tem otimização nenhuma, então basicamente eu vou colar aqui esse lugar. Primeira coisa, número de revisões, tá? Para o WordPress não ficar salvando revisões toda hora. Vou salvar somente 2 revisões, é mais que suficiente. Lembrando que o que são revisões? Cada vez que você está ali trabalhando com seu WordPress, começa a escrever, ele começa a salvar rascunhos no banco de dados, tá? Então, isso, né, começa a fazer um acúmulo de lixos no banco de dados, ok? Mídia trash, eu não vou nem deixar aqui, tá bom? Não vou nem mexer com isso. Esses 2 caras aqui são excelentes, tá? Que é o Memory Limit. Um deles é para definir, as pessoas usam isso aqui, e eu vou confessar para você que poucos sabem para que serve, tá? Poucos sabem para que serve. Então, eu vou te explicar, tá? Para que serve, ok? Eu vou te explicar para que serve, porque eu adoro quando as pessoas sabem para que estão fazendo as coisas. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. O WordPress, ele consiste de vários scripts, né? Ali de PHP, certo? O que acontece? Por padrão, o WordPress ele tem um limite de 32 megabytes de limite que o PHP pode utilizar de memória, tá? De memória. Ou seja, se você tem um script muito pesado dentro da sua instalação, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele script vai rodar, ele vai usar mais que 32 megas e vai gerar um erro interno. Ou vai gerar um erro externo, um erro que você vai ver. Quando você coloca essas 2 funções, você está mudando as configurações padrões. Você está dizendo que o PHP Memory Limit é 256 e o PHP Max Memory Limit é 512. Ou seja, estou dizendo para ele o seguinte, você pode utilizar até 512 megas de memória, tá? Para você funcionar, para você não quebrar meu site, tá bom? Então, muito bem. Aqui nós temos essa parte aqui que nós podemos colocar de compressão, tá? Vamos colocar isso aqui, de compressão, CSS, scripts, etc, tá? Auto Update Core aqui, né, nós não vamos colocar, tá? Isso aqui de Zelo File Edit, isso aqui é por questão de segurança, tá? Isso aqui nós vamos colocar para desabilitar a auto-atualização do Core, tá? Aqui, ó, false, ok? Auto Update, não quero que ele faça um auto update, tá bom? E nós vamos pegar alguns outros scripts aqui. Olha só, nós vamos colocar mais essas 3 opções aqui, ó, que são opções sensacionais, que poucas pessoas sabem.
Primeira delas, que é o autosave interno, que é para o WordPress ficar autosalvando as coisas, tá? Isso aqui, por padrão, ele tem, se eu não me engano, é 15 segundos. Ou seja, a cada 15 segundos ele fica salvando ali que nem um louco. Nós estamos aumentando isso aqui para 160, né, segundos, que é, se não me engano, 3 minutos, a cada 3 minutos. Você pode aumentar isso aqui em segundos, posso colocar, sei lá, 250, tá bom? Disable WP Cron, tá? O WP Cron, para que você não saiba, basicamente o WordPress por padrão, ele tem vários agendamentos. Cron do inglês vem de agendamento. Ele tem vários agendamentos internos que ele roda para as coisas acontecerem internamente, tá bom? E não necessariamente você precisa de tudo aquilo, tá? Então, quando a gente desabilita isso aqui, o cron não vai ficar ocupando o servidor, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entender uma coisa. Primeira coisa que o autosave. Quando você aumenta o tempo do autosave, significa que a cada X segundos ele vai ocupar um pouquinho o servidor para tentar salvar alguma coisa automática. Ele não vai ficar fazendo isso muitas vezes. Isso já te dá uma redução de sobrecarga no servidor muito grande. O WP Cron, como você está desativando o WP Cron, todos aqueles agendamentos padrões que o WordPress tem, que não necessariamente você precisa, eles não vão ficar ali ocupando o seu servidor. Obviamente, a CPU vai trabalhar mais folgada, tá bom? E aqui nós temos o WP Cron Timeout, significa que se esse cron passar de 60 segundos, ele vai parar. Ou seja, é um cron muito pesado, tá? Passou de 1 minuto, o cron para, beleza? Então, essas são as otimizações que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos entrar aqui no nosso WordPress, e aí nós vamos conseguir ter, né, uma performance aqui no lado do WP Admin muito mais interessante, tá bom? Obviamente, se você tem uma hospedagem compartilhada, tá? Se você tem uma hospedagem compartilhada e o seu admin está muito lento, tá? Você pode resolver isso trocando de hospedagem, beleza? Porque aí, se você tem uma hospedagem também muito ruim, não adianta você querer fazer milagre, tá? Porque aí o problema está na sua hospedagem. Mas não tem problema, tenta essas técnicas. Se elas funcionarem para você, já será excelente, tá bom? Já será excelente aí, ok? E por fim, uma dica de ouro agora, tá? Anotem aí, dica de ouro. Nós vamos entrar aqui no PHPMyAdmin, tá? Da nossa instalação aqui do do EAD Club. Vamos pegar aqui o EAD Club, vamos acessar o PHPMyAdmin dele. Olha só, PHPMyAdmin. Entrei aqui no banco de dados. E o que eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo, tá bom? Vamos olhar esse tipo de estrutura aqui que você está vendo. Ó. Aqui, ó. Isso aqui chama InnoDB, tá vendo? Ó, InnoDB, 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 InnoDB. Você tá vendo isso aqui? InnoDB? InnoDB é um tipo de estrutura de banco de dados. É um tipo de estrutura. É a mais moderna que existe. No entanto, algumas hospedagens não trabalham com InnoDB. O InnoDB não é você que escolhe se vai ser InnoDB ou MySun. MySun é o formato antigo, tá? Quem que escolhe se vai ser MySun ou InnoDB? É a própria hospedagem. Então, quando você está instalando seu WordPress, ele mesmo já cria ali a tabela do banco de dados, com o WordPress e por aí vai. Se você tem uma hospedagem que é bem antiga, que é bem obsoleta, e que não tem ali uma boa otimização, ele vai trabalhar com MySun, tá? Então, o que eu peço que você faça? Entra na sua hospedagem e olha se aqui vai ser MySun, ó, MySun. Se isso aqui é MySun, meu amigo e minha amiga, a sua instalação do WordPress ela vai ser mais lenta, porque a estrutura é muito antiga. E aí, o que você pode fazer? Entrar em contato com a sua hospedagem e pedir para eles converterem para InnoDB, tá bom? Algumas hospedagens não convertem para InnoDB, tá bom? Não convertem. Não adianta que eles não vão converter para você, ok? Então, se você tiver InnoDB, você já vai estar trabalhando no que é mais moderno em termos de banco de dados, beleza? Flávio, a minha hospedagem está muito lenta, eles não convertem para InnoDB, o que eu faço, tá? Você vai fazer o seguinte, então, para mim, tá? Você vai fazer, olha só o que você vai fazer. Anote aí, tá? Anote aí. Você vai entrar aqui no EAD Club, ok? Você vai entrar aqui no EAD Club, bem simples, e você vai clicar aqui, ó, curso de VPS, ok? Você vai clicar nesse curso de VPS aqui, tá?
Olha só, esse curso de VPS vai resolver sua vida, tá? Você vai fazer esse curso. Só isso, só faça, tá? Só faça, tá? Você vai colocar seu site na VPS. Ponto, ponto. Faz o curso. Faz o curso. Ah, Flávio, mas eu não entendo nada de servidor, né? Só faça o curso. Isso aqui não é um curso para quem é da área de infraestrutura, tá? Isso aqui não é um curso, de fato, não é um curso para quem trabalha com servidores, que fica dentro de data center e que vai executar comandos complexos. Não, não é. Isso aqui é um curso para você que quer mais da vida, tá bom? Para você que quer um site WordPress mais rápido, para você que quer um administrador mais rápido, para você que quer mais velocidade, para você que quer mais pontuação no Google, tá bom? Esse curso é para você, tá bom? Não é para quem vai ficar mexendo em códigozinho ali, não, tá bom? Então, essas foram minhas dicas para você deixar um WP Admin mais rápido. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.